dando sequência, então eu vou chamar a doutora Janaína Rubio, que é bacharel em Ciências Biológicas e mestre no programa de pós-graduação em Saúde Coletiva da Universidade Federal de São Paulo, doutora pela Universidade Paulista de Medicina, integrante do Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas, CEBRID, e atua em pesquisas na área de dependência química, uso e abuso de drogas lícitas e ilícitas. Meu nome é Janaína, eu vim falar hoje sobre maconha como redução de danos para o uso de outras drogas, principalmente no uso do crack. Na minha apresentação, eu fiz questão de não colocar cannabis medicinal, e sim discutir sobre a cannabis ou a maconha terapêutica. Tá? E por que eu não evitei a palavra medicinal? Porque o que eu vou apresentar aqui, nem sempre as pessoas se utilizam de cannabis plantada, de boa qualidade, às vezes controlada e regulamentada. No caso especificamente do Brasil, que é onde eu fiz pesquisa, as nossas maconhas não são regulamentadas. Então, elas são buscadas no mercado ilegal, toda misturada. Então, por isso eu evitei a palavra cannabis medicinal, então uso terapêutico, porque essa é uma prática intrínseca, empírica do indivíduo. Né? É ele que são os usuários de drogas que buscaram essa estratégia. Ninguém foi para eles e falou, olha, esse é o melhor jeito, ou então a cannabis é medicinal, dá para usar assim. Não. Infelizmente, por eles não terem acesso a tratamentos, ou às vezes não têm a compreensão do que é para eles a dificuldade de largar a dependência, eles mesmos vão encontrando estratégias de redução de danos na rotina deles, tá certo? Então, esse foi um dos motivos que eu tentei evitar a palavra medicinal. E vou aproveitar aqui, eu acho que eu sou a única pessoa hoje que está falando de redução de danos, né? E eu queria trazer um pouco do que estamos discutindo hoje sobre a possível nova política de drogas. E muito triste a situação, claro, é inevitável não falar isso. Eu acho que eu não poderia sair daqui sem comentar sobre isso. A nossa política de drogas já é uma política de extermínio contra negros pobres, já é uma política que aumenta o estigma, aumenta o preconceito contra essas pessoas. E por mais que não esteja está na legislação a redução de danos, né? Mas por mais que vão contra essa prática, apoiando a abstinência, a redução de danos a gente faz nós mesmos, né? Então não precisa estar em lei. Eu acho que o cuidar do outro, ter o olhar para o outro, isso todas as pessoas que cuidam e são cuidadores de outras pessoas vão saber praticar, independente de ser lei ou não, né? Eu acho que a política de drogas agora, que espero não dar certo, ela tem que ser pautada no cuidado, na atenção ao usuário, e quando a institucionalização é pautada na abstinência, essa falta de respeito é muito grande com os usuários de drogas. Não há um reconhecimento deles, não há um aumento até de doenças, de um problema de saúde pública, por exemplo, né? Maior contaminação de HIV, maior contaminação de hepatites. Então, nós estamos retrocedendo muito grande na nossa política de drogas, não só na política de drogas, né, em vários sentidos, mas, enfim, nós estamos hoje aqui falando de drogas. Então, é uma vergonha, é uma tristeza absurda essa política que estão propondo. Tá? Mas vamos continuar pensando que a redução de danos é algo que a gente pratica no nosso dia a dia. Então, a gente não precisa de política para ter cuidado e ter olhar ao outro. Então, como são desenvolvidas as estratégias de redução de danos? Geralmente, ou são alguma prática vista e analisada por algum profissional de saúde, algum redutor de danos, ou mesmo desenvolvida pelos próprios usuários, como eu tinha falado. Como e quais são essas estratégias? Existe a estratégia, o tratamento de redução de tratamento de substituição, que é quando você troca a droga de eleição, a sua droga de preferência, por uma droga que tem menos danos. Ou a associação com outras drogas, que é você usando uma droga sob o efeito da outra. Isso ocorre muito, por exemplo, com cocaína e álcool, ou crack e álcool.
né? Eles usam uma droga sob efeito da outra para tirar os efeitos negativos e indesejáveis do crack. O que acontece, né, uma observação especial aí, é que o crack com álcool ou a cocaína com álcool forma o coquetileno. Então, ele é muito mais hepatotóxico, né? É muito tóxico para o fígado e para o coração. Então, tratamento de substituição. Aqui é um estudo realizado na Baía de São Francisco, nos Estados Unidos, Eles fizeram uma pesquisa que era com pessoas que faziam uso de opioides, álcool e outras drogas ilícitas ou propriamente medicação de farmácia, certo? Para dores. Então, o que eles foram percebendo? Eles analisaram essas pessoas que faziam essa substituição e começaram a perguntar para eles quais eram os benefícios. Eles indicaram que é menor risco de dependência, menos efeitos indesejáveis dos medicamentos, e o alívio da dor é comparável a todos os medicamentos que eles tomam para dores, principalmente quando são dores crônicas. Próximo slide, por favor. Aqui é um estudo realizado no Canadá, com quase 3.000 pacientes como substitutos do uso de opioides. Como vocês sabem, tem um problema gravíssimo nos Estados Unidos com o uso de opioides. Muitas pessoas estão morrendo. Então, a gente fala que o uso de drogas ilícitas, né, é um crime, é um absurdo, as drogas ilícitas matam, mas, geralmente, esses opioides que estão matando muitas pessoas nos Estados Unidos estão sendo prescritos. Né? Estão sendo prescritos e são legalizados. Então, não, só volta lá, obrigada. Então, nesse estudo, eles fizeram uma pesquisa com esses quase 3.000 pacientes e eles começaram a relatar que todo o uso de cannabis ele era comparavelmente... o alívio da dor era comparável aos opioides. 97% da amostra relataram, né, que o uso da maconha é muito mais benéfica sozinha do que usada com outros medicamentos, e que todos esses pacientes relataram um alívio da dor comparado ao uso de opioides. E 81% nesse estudo, 81% dessas pessoas que foram entrevistadas relataram de diminuir a frequência do uso de opioides. Então, assim, a gente falar de maconha não é brincadeira quando a gente trata de doenças raras, de dependência de drogas, né? E, principalmente, de um monte de problema como dependência de opiáceos que está se tendo agora nos Estados Unidos muito forte. Próximo slide, por favor. Esse é um estudo realizado em Vancouver, no Canadá, com uso... Esse daí é semelhante ao estudo que eu realizei aqui no Brasil, que é para pessoas que usaram a maconha para reduzir o uso de crack. Então, eles relataram que, durante o uso da maconha para se diminuir o efeito do crack, haveria um aumento do uso da maconha, claro, porque, nesse período, ele tem maior fissura, então, todas as vezes que dava fissura nele, ele usava maconha. Então, nesse período, realmente, o aumento da frequência de uso de maconha é maior. Porém, o uso de crack foi relatado estar diminuindo. Outra vantagem que se apareceu nesse estudo foi que, muito interessante, que depois que eles começaram a controlar essa fissura, o número de vezes que eles fumavam maconha também era menor. Então, há um aumento de frequência de uso de maconha durante a retirada do crack, mas, em sequência, se há relatos de diminuição do uso da maconha também. Próximo slide. Esse é um estudo bem conhecido do Dr. Labigalini e do Dr. Dartil Xavier aqui no Brasil, na Unifesp, e que também fizeram 25 voluntários da pesquisa, relataram ter menos efeitos colaterais. 25 voluntários, eles fizeram uso da maconha como redução de danos para o uso do crack, 68% deixaram de usar o crack e, depois, a maioria deles deixaram também de usar a maconha. Então, assim, se há uma preocupação em depois se tornar dependente de maconha, claro que sempre há, mas os estudos vêm mostrando que, quando há intenção,
Não tem a dependência de maconha. E quando é trabalhado isso na terapia, também não tem a dependência de maconha. Então, esses são os estudos, agora que eu vou apresentar, de cannabis como substituição para o uso específico de crack. Tá? Então, tem o freebase, que é a maconha com a cocaína, que é o cigarro que eles fumam, e tem o mesclado, que é o crack usado junto com a maconha. Tá? Ele é misturado. Próximo slide, por favor. Esse é um estudo realizado na Bahia, com o Dr. Andrade. Pitilho é o crack com a maconha, que é chamado lá na Bahia. Aqui em São Paulo, nós chamamos de mesclado, que é o crack misturado com maconha. Pode passar. Eu vou dizer, esse é o meu estudo, que eu realizei com a doutora Solange Napo. Eles são semelhantes, os resultados, tá? Então, vou apresentar todos eles juntos para não ficar repetindo os resultados dos estudos. Próximo slide, por favor. Então, para quem são direcionadas essas estratégias, né? Essas estratégias são principalmente para aqueles que não conseguem ou não querem parar de usar o crack, né? Então, a gente tem que, como eu disse no começo, a política de drogas vem querendo se basear na abstinência, mas nem sempre esse é o único objetivo, né? Então, essa é uma estratégia muito boa para quem não consegue ou não quer parar. Porém, também, para quem quer atingir a abstinência, também pode ser um passo, um caminho a ser seguido. Para quê? Para diminuir o consumo, tanto a frequência quanto a quantidade de uso de crack. Cessar o uso, que é uma possível etapa, né? Então, quando a gente fala de terapia, quando você coloca... por exemplo, você falar para uma pessoa para de usar o crack e só use a maconha, por exemplo, é um passo muito grande. Ou então não deixe de usar o crack, é um passo muito grande. Pode haver uma frustração muito grande do paciente se ele não consegue, né? Então, a gente consegue trabalhar com o histórico do uso de drogas do paciente. Então, por exemplo, se ele tem relato já de uso de maconha, introduzir esse uso nos horários adequados, orientá-lo, trabalhar sempre com a necessidade dele. Quais são os horários que você mais usa crack, entendeu? Tenta misturar um pouco. Na verdade, eles sempre já sabem disso, porque isso foi uma estratégia muitas vezes desenvolvida por eles, mas tem muitos pacientes, usuários de crack, que também não sabem disso, né? Então, geralmente, essa é uma estratégia de pessoas geralmente estão em vulnerabilidade social e que não têm um apoio do sistema de saúde. Então, eles acabam desenvolvendo práticas sozinhos. Então, quem está fora desse círculo, às vezes, não conhece essa prática de redução de danos, essa estratégia de redução de danos. Próximo slide. Essa é, como eu falei para vocês, ele pode ser um passo para a terapia, né? Passar do uso do crack para o uso do mesclado, e do mesclado para o uso da maconha, e da maconha para nada, se for o desejo dele. Tá? Então, quais foram os benefícios desses estudos, tanto da Bahia quanto o meu, que apresentou? Diminuição dos efeitos indesejáveis do crack, que é a fissura, a noia, né, a necessidade de estar sempre consumindo crack, o controle da fissura, o aumento do apetite, porque a pessoa que só fuma crack, ela não sente fome, ela não se alimenta, às vezes ela passa dias sem se alimentar, por isso a magreza intensa em pouco tempo. Então, quando você mistura com a maconha, dá a famosa larica, e aí eles conseguem se alimentar, têm sono, conseguem dormir. Fugir do estigma. Por que fugir do estigma? A pessoa, quando ela fuma crack puro, ela tem que fumar na lata ou no cachimbo. A partir do momento que ela faz um cigarro de crack misturado com maconha, ela já foge de muito preconceito e muito estigma, principalmente de violência na rua. Porque se um policial vê o cara pipando na região, ele vai ser abordado e, muitas vezes, vai ser violentado, né? Além do que, as pessoas da própria região que ele anda pode estigmatizá-lo também, por ser usuário só de crack, certo? Então, eles usam o cigarro para manobrar esse preconceito, esse estigma que tem sobre o usuário de crack. Inclusive, quando eu os entrevistava, eles diziam que eles não eram noias. Eles, né, eu não gosto desse termo, mas estou usando o que eles usavam para mim, né? Eles falavam que eles não eram do grupo dos usuários só de crack, que eles eram do mesclado. Então, tem uma distinção entre quem usa dentro da cultura deles, né? Diminuir a vulnerabilidade de violência, como eu já disse. Retorno ao vínculo familiar, quando tem,
né? Porque, às vezes, esse vínculo já está abalado demais, então não adianta ele deixar de usar se ele não tem para onde ir, se ele não tem como ser acolhido, e esse cara ele vai voltar para onde ele era acolhido, que era o vínculo onde ele fazia uso de drogas, né? Muitas vezes não voltam, muitas vezes voltam, né? Voltar para o vínculo de amigos sempre voltam, mas nem sempre voltam a usar, mas tendem a voltar a usar, né? Viver naquele círculo de pessoas que estão fazendo uso. E a higiene pessoal também é muito importante no uso do mesclado, porque não que as pessoas, os usuários de crack frequentes, muitas vezes eles ficam naquela frequência de uso, né? Frenético, uma pedra atrás da outra, e eles acabam não só esquecendo de comer e de dormir, mas eles esquecem também da higiene pessoal. Então, o uso do mesclado trouxe isso bastante na pesquisa e foi muito relevante. Próximo slide, por favor. Então, quais são as considerações importantes para a associação de crack e maconha? Pode passar todos. Obrigada. A maconha, quando você vai trabalhar com usuários de outras drogas e usar a maconha como redução de danos para o uso dessas drogas, é muito importante você estudar o repertório de uso de drogas desse paciente, né? Ver se ele já fez uso de maconha, ver se ele já usa, trabalhar em que horário, em que momento ele vai fazer o uso, porque muitas pessoas fazem o uso da maconha, fazem o uso do crack, mas não se tocou ainda do efeito da estratégia de redução de danos. Então, você trabalhar isso com o paciente é muito importante. Não estou dizendo aqui que aqueles que não fizeram uso de maconha também não possam se beneficiar da cannabis como substituição. O que eu gostaria de chamar a atenção é que o terapeuta, o profissional de saúde que está trabalhando com essa pessoa, se quiser indicá-lo a cannabis como tratamento de substituição, conhecer bem esse paciente para que ele não desenvolva uma compulsão por outra droga, né? Então, ao invés dele tratar como substituição, ele acrescentar mais uma droga nessa substituição. Algumas pessoas me perguntam, poxa, mas e aí, você vai dar mais droga para o cara que já usa droga? Né? Geralmente, os usuários de crack, ou, às vezes, em vulnerabilidade social, eles são poliusuários. Então, você não está misturando, você não está adicionando mais uma droga a ele. Você só está trabalhando com ele aquilo que ele já faz no dia a dia, né? E sempre lembrando que aqui é reduzir danos e não zerar danos, né? Então, a gente sempre está preocupado em diminuir, dentro da realidade, dentro do contexto daquela pessoa, daquele indivíduo, como nós podemos trabalhar para reduzir os danos dela. Então, é isso. Usuários de cannabis sempre estão sujeitos a transações no mercado ilícito, produtos contaminados, né, as pessoas podem ser presas. E, bom, o crack, a cannabis, junto com a maconha, é um gatilho ou é uma redução de danos? Depende. Depende de como ela vai usar, em que momento ela vai usar e aonde ela vai usar, né? Se você for, por exemplo, não estou generalizando, mas tem indivíduos, por exemplo, que, se for na cena de uso, ele não consegue só usar maconha, ele retorna ao uso de crack. Então, trabalhar horários de uso, locais de uso, né? Conhecer bastante aquele indivíduo que você está auxiliando é muito importante para que a maconha não seja um gatilho para o uso de crack, e sim uma redução de danos. Tá? E algumas pesquisas aqui eu apresentei que foram realizadas nos Estados Unidos, no Canadá, onde são agora legalizados o uso da cannabis medicinal. Porém, nem sempre tudo é mil maravilhas, como já foi dito aqui, né? Não é porque lá é legalizado que não tem estigma. Então, você imagina, se lá ainda tem estigma, o quanto a gente não sofre aqui, e o quanto, para mim, não está sendo vitorioso falar na Câmara dos Vereadores sobre mesclado. Está sendo muito bom, eu estou muito feliz de poder estar aqui falando desse assunto. Porque lá, apesar da pessoa poder se direcionar a um dispensário, a um uso de venda de cannabis legal, controlada, regulamentada, as pessoas são más vistas. Então, às vezes, elas têm receio de ir no dispensário, porque pode encontrar um patrão do trabalho, pode encontrar um funcionário, um vizinho, né? Eu li uma pesquisa sobre estigma e uso de maconha no Canadá, e
falava lá que muitos, tanto os empregadores quanto os empregados relatavam menos competência para aqueles que faziam uso da cannabis medicinal. Então, você ir numa loja e buscar uma cannabis regulamentada é muito difícil. O estigma perante a isso é muito grande. E pode problematizar a vida dele como um todo, toda a relação social dele. Então, é isso. O estigma, ele mata muito mais que a droga. Você vê estudos de crack falando que o crack causa demência, causa problemas pulmonares, acaba com os dentes. Mas o preconceito e o estigma mata muito mais. Nós tivemos uma ação da Cracolândia, acho que foi semana passada. Terça-feira. Então, isso mata. É o preconceito que mata. Porque antes dele morrer de demência, ele morre de tiro. Então, nós aqui, lutando pela cannabis, também temos que lutar por todos aqueles estigmatizados, que não são só os maconheiros, são os usuários de crack, usuários de álcool, usuários de cocaína, usuários de tantas outras drogas. Tá bom? É só isso que eu tinha para dizer. Obrigada.